Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na Casa da Democracia, em Democracia em Rede, para falarmos hoje sobre o tema o cristianismo e o golpe de 2016. Meu nome é Cleusa Caldeira, eu sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente e moro em Curitiba, capital da resistência brasileira. E sou pesquisadora, sou teóloga de profissão. Estou num pós-doc na PUC do Paraná e estou aqui com meus irmãos e amigos, resistindo contra a injustiça e o desmonte do país, do Brasil, e queremos hoje conversar com vocês a partir da nossa experiência de resistência, a partir da nossa experiência como mulher cristã, como mulher negra, como militante dos direitos da população negra, pensar o lugar do cristianismo nesse contexto brasileiro. Quero passar a palavra para o nosso pastor Mike, para que ele possa se apresentar também. Olá, boa tarde. É um prazer muito grande poder estar aqui, podendo conversar um pouco mais sobre esse momento que a gente está passando pelo Brasil, um momento de posicionamento, principalmente pela igreja evangélica. E meu nome é Mike, né? Mike Vieira, sou pastor de uma comunidade chamada Congrega Church, aqui em Curitiba, uma comunidade progressista, uma comunidade que vai dialogar com essa nova juventude, tentar trazer esses temas para dentro da comunidade. E sou formado em jornalismo e estamos aqui hoje para poder ter esse diálogo com as pessoas que vão. A gente vai trazer vários pontos de vista aqui sobre esse atual momento do nosso país, sobre esse envolvimento dos evangélicos, e é um momento muito especial poder ter essa abertura de mostrar, e a gente vai dialogar durante esse tempinho que a gente vai estar aqui, sobre que nem todos os evangélicos são a favor do golpe que aconteceu com a Dilma e a favor desse golpe à democracia, de que existe um grupo de evangélicos, um grupo de evangélicos que está contra esse golpe que está acontecendo hoje no nosso país. Então, vou passar aqui para o nosso brother aqui, o Wagner, que é um economista cristão aí, que vai também vai dar um panorama aí para a gente aí. Então, vamos lá. Manda aí, Wagner. Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui na Casa da Democracia. Um lamento, ao mesmo tempo, por nós estarmos precisando nos mobilizar tão fortemente nesse momento para defender algo que levamos tanto tempo para conquistar. Eu sou economista, sou mestrado em economia pela Unicamp, fazendo minha tese na área da evolução das políticas de proteção social. E algo que está sendo tão agredido nesse momento pelo golpe, com reforma trabalhista, com ameaça de reforma previdenciária, com tantas coisas que a gente está vendo serem desmontadas, coisas que foram conquistadas a tão duras penas ao longo de décadas e décadas de lutas do povo trabalhador neste país. Tivemos retrocessos de conquistas da década de 40 do século passado, o que é uma coisa absurda. E muito importante nós podemos debater como o povo evangélico se posiciona nesse contexto todo. Principalmente num momento em que, infelizmente, nós temos uma visibilidade maior de evangélicos absolutamente conservadores, né? E você tem um senso comum olhando para o evangelho como se fosse necessariamente conservador. E deixa de considerar que figuras como Martin Luther King, um pastor batista, fez o que fez na defesa dos direitos civis nos Estados Unidos e é uma grande referência para todos os povos ainda hoje. Deixam de considerar Mandela, também um crente metodista como eu, que teve o papel que teve na luta contra o apartheid, na propagação da paz e da fé e tudo mais. Então, só esses dois referenciais eu acho que já servem para nós termos como um ponto de partida
o fato de que evangélico não pensa tudo igual, né? Não somos todos malafaias, graças a Deus. Passo aqui a palavra para o nosso pastor João, que vai se apresentar também. Vamos continuando aí. Boa tarde, meu nome é João Mário, também sou pastor, estamos junto com o Mike, na mesma igreja, Congrega Church. E vamos conversar a respeito da participação dos evangélicos, né, nesse momento tão importante que o Brasil está passando. Então, acho que seria isso. Para iniciar a nossa conversa, então, pastor Maicon, Wagner e pastor João, gostaria de que vocês pudessem estar falando a partir do olhar de vocês, desse chão que é comum, mas também é diverso, esse chão do evangélico, né, que resiste, militante pelos movimentos de direitos humanos, né, e tudo. Na perspectiva de vocês, qual tem sido a contribuição, ou se aconteceu ou não, do cristianismo no golpe de 2016? Então, a gente teve, né, uma grande influência da bancada evangélica. Então, a bancada evangélica, ela tomou proporções enormes dentro da Câmara dos Deputados e ela conseguiu ficar junta justamente por uma das figuras mais corruptas do nosso país, que seria o Eduardo Cunha. Então, o que aconteceu? O Eduardo Cunha, na verdade, era o representante de parte dos evangélicos do Brasil, porque nós não somos representados por essa parte. Então, Eduardo Cunha junta uma parte da comunidade evangélica, e, a partir desse momento, que você tinha um desmonte ali da democracia, você já tinha um movimento, ele é o pivô e o que reúne essa bancada, que estava lá. Muita gente não sabia que a nossa bancada, ou a nossa não, porque não faz parte, mas não sabia que existia uma bancada evangélica tão fortalecida lá. Então, as igrejas estavam foram colocando deputados federais, colocando com temas temas como valores da família, questão a moral, tentando colocar a ala conservadora, a crítica ao aborto e um monte de coisa. E aí você tem uma bancada fortalecida que depois foi encabeçada pelo Eduardo Cunha e que foi pivô desse golpe de 2016. Então, ali você começa a perceber que era em nome de Deus foi feita uma atrocidade e um desmonte à nossa democracia. Então, nós aparecemos, essa parte dos evangélicos aparece ali porque a outra parte estava omissa. Então, a gente existia e a gente começa a se encontrar justamente no momento onde você tinha uma parte da igreja que não concordava, mas estava omissa dentro das próprias igrejas. E a gente pensava que a gente eram poucas pessoas, mas nós descobrimos que existia uma enorme quantidade de evangélicos que não concordavam com o golpe. E aí, quando a gente olhava a partir da luz da Bíblia, a gente percebia que não tinha... a gente percebia que a gente tem tudo a ver com esse evangelho a favor das questões sociais. Quando, a partir da Bíblia, a gente via que tinha esse olhar da Bíblia ia mais com as questões da causa dos trabalhadores do que aquilo que os evangélicos, representados pela figura do Marcos Feliciano, do Eduardo Cunha, estavam dizendo lá. Então, eles tentavam representar. Então, nós surgimos, os evangélicos, que vão pensar diferente, são evangélicos que vão olhar para a esquerda, eles começam a surgir ali, nesse momento a gente começa a ver um posicionamento nosso. Então, o envolvimento do golpe a gente já começa a ver ali, a atrocidade que começou a acontecer ali em nome de Deus. E aí que nós começamos a nos levantar para dizer que nem todos os evangélicos eram a favor e que aqueles políticos evangélicos travestidos de pastores não nos representavam. E aí nós tivemos que invocar outros pastores, como a gente teve que invocar o Martin Luther King, um pastor batista, para dizer que
que esses caras que estavam tentando dizer que eram pastores, nós tínhamos que olhar lá para trás e dizer que tinham outros pastores que já lutavam por causas como essa, mas não lutavam numa causa a favor de uma minoria da burguesia que estava lá em cima. E aí que nós passamos a nos encontrar. E aí começa onde entra a parte dos evangélicos nesse recorte ali da democracia. O Wagner pode também dar um parâmetro aí, não sei se você quer. Eu como cristão evangélico, fiquei muito chocado. Porque eu confesso que quando eu era adolescente, eu tinha um incômodo muito grande com a minha igreja local, que eu vi uma igreja que vivia em função de si mesma. Uma igreja que vivia em função de se encontrar nos domingos, realizar um culto que durasse ali 1h30, 2 horas, e todo mundo ir para casa com a missão cumprida, esperando chegar o próximo domingo, e como se nada mais estivesse acontecendo fora daquelas 4 paredes. E, ao olhar para fora, você via tanta coisa, tanta injustiça acontecendo, tanta miséria, tanta fome, Eu falava, poxa, como que nós, enquanto povo de Deus, não nos preocupamos e como que isso não nos incomoda? De repente, eu me vejo, já no início da juventude, me envolvendo um pouco mais politicamente, compreendendo um pouco mais certas determinações sociais, e vendo que, ainda que a força das injustiças fosse muito grande, tá, existia a possibilidade de nós lutarmos contra ela e de nos organizarmos, e que aquilo não era uma determinação divina, longe disso. Poxa, de repente nós somos agraciados com um governo justamente daquele que está motivando esse debate aqui hoje, que está aqui ao nosso lado, preso injustamente, e preso não por ter cometido erros, preso por ter lutado contra essas injustiças, preso por ter dado cidadania àqueles milhões de brasileiros que não tinham acesso à cidadania, que era justamente aquilo que me incomodava e que me fez me identificar demais com este governo. De repente eu olho para aqueles que eu imaginava como sendo meus irmãos, apoiando tudo aquilo. Eu sinceramente, eu fiquei confuso. Falei, não pode isso, é incoerente isso. Então, eu não sei, sinceramente, até onde a fé desses, aspas, irmãos que apoiaram o golpe, que apoiaram uma prisão injusta de um presidente que fez tanto por este povo, é firmada no mesmo Deus que o meu. E também eu percebo como que a igreja evangélica depois se sente representada por uma figura como a figura do Bolsonaro. E aí a igreja evangélica, ela acaba se posicionando numa das figuras que é totalmente incompatível com o evangelho de Cristo. E aí que causa indignação, principalmente que se olha assim, uma igreja que se sente representada por um apoiador de tortura contra comunidades quilombolas e com tudo isso, isso gerou um desconforto para pessoas das comunidades da gente que não pensava igual. Então, Mike, em economia, principalmente quando você olha para a coisa de bolsa de valores, a gente fala muito do efeito manada. Quando você tem um grande player apontando para um determinado movimento, os bagrinhos todos correm atrás e falam, poxa, se o fulano está comprando aquela ação, vamos comprar também, porque não dá jogo errado ali. E, na realidade, os grandes players compram, porque sabem que vão influenciar. Até Jorge Soros, eu li um livro dele onde ele confessa esse movimento. Tá? Aí a manada corre atrás e a ação se valoriza, e aí o player sai quando a ação está em alta e deixa a bomba estourar na mão dos bagrinhos que estão lá. Eu vejo que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, existem muitos Jorge Soros, que tratam o seu povo como uma manada a ser manipulada. E eu não acredito, sinceramente, conhecendo o povo cristão desse país, eu nasci numa família cristã, numa família evangélica, convivo neste meio ao longo de toda a minha vida, eu não consigo olhar para um povo cristão que tem os valores que tem esses grandes líderes que manipulam a fé das pessoas. Não consigo.
Acho que, infelizmente, essas pessoas, neste processo, foram tratadas como manada, foram manipuladas. Tá? Por quê? Conversava com a Cleusa antes de nós começarmos o programa. Como que um presidente que termina o seu mandato há 8 anos atrás, com 87% de aprovação de bom e ótimo, 87%, nós não estamos falando de outro povo, não, estamos falando do povo cristão, que estava olhando para aquele presidente e dizendo, olha, esse cara está resolvendo muitos problemas sociais que nós temos, são gravíssimos, e temos que reconhecer que ele foi um excelente presidente, porque ele nos deu cidadania. Eu estou falando demais, eu vou passar a palavra aqui para o nosso irmão, senão daqui a pouco eu monopolizo o programa. Eu estou ouvindo e eu estou pensando que essa é uma questão histórica, porque os mais novos vê esse momento. Nós que somos mais antigos, a gente vê um momento lá atrás, como começou, né? Então, na década de 70, mais ou menos, um pouquinho antes da década de 70, a igreja ela não era tão conhecida como ela está sendo conhecida hoje, desse lado. Então, antes da década de 70, o pastor Manuel de Mello, da Igreja Brasil para Cristo, uma igreja que estava em ascensão, uma igreja pentecostal, ele fez a primeira tentativa de conciliar a questão religiosa com a questão política. E ele, né, um homem bastante ousado, um homem que tinha um dom, né, dentro das igrejas evangélicas, era o dom da cura. E isso atraía muitas pessoas. E ele, então, em São Paulo, fez o maior templo do Brasil, ele começou a construir. Ele chamou, então, não me lembro quem era o presidente da época do Brasil, e ele chamou para a inauguração da igreja, do templo. Então, ali foi uma primeira tentativa de fazer essa conciliação, de mostrar a importância da igreja evangélica no fator político, né? Mas a igreja não tinha representatividade, não era representada, então os políticos não davam muita importância, até porque a Igreja Católica ela vinha, né, como a igreja oficial brasileira. Então, a partir da década, um pouco antes do final de 60 e começo de 70, teve essa iniciativa. Então, na década de 70, também, só que as igrejas evangélicas pentecostais, elas não olhavam para a política como um fator transformador. Era uma igreja mais evangelística, pensava mais nas almas, pensava mais em evangelização, né? Aí eu me lembro que eu passei a frequentar a igreja, e a gente fala conversão, né? Me converti na década de 70, 74, mais ou menos. Até então a igreja era muito simples, né? A igreja Assembleia de Deus ela não se misturava também. Então as igrejas elas tinham uma vida assim bastante solitária. Cada uma pensava em si e elas não se juntavam, não se uniam, né? Cada um na sua. A partir da década de 75, 76, a década de 80, né? A igreja começou a olhar então para a parte política. Retomando um pouquinho, na década de 70, havia um irmão que chamava o irmão André, e ele tinha uma missão, e nessa época, então, nós tínhamos a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, os americanos brigando com a União Soviética naquela época. Então, esse irmão André ele tinha uma missão internacional com todas as igrejas evangélicas. E ele tinha um livro que chamava Contrabandista de Deus, né? Então, esse irmão levava a Bíblia para a União Soviética. E ele mandava informação através de uma revistinha. E toda a comunidade evangélica lia essa revista. E via o sofrimento. Então, chamava os cortinas de ferro, os missionários sofriam, eram presos e tal. E nessa época, então, como é que a igreja via? Ela via o comunismo realmente como algo contrário à religião, né? Contrário aos evangélicos. Então, foi se criando essa espécie de aversão ao vermelho, tudo que era vermelho, né? Então, olhando por esse lado, como nós também fomos evangelizados, uma maior parte dos evangélicos pela comunidade, pelos americanos, né? Então, nós trouxemos essa cultura americana para nós. Então, uma parte das igrejas históricas, ela pega
um pouco da Europa, né? Mas, basicamente, o pentecostal tem influência americana. Então, tudo aquilo que é bom para os americanos, né, também tem que se separar, assim, que os missionários americanos, eles vinham com uma proposta realmente de evangelização. Eles não tinham muito a ver com a política americana. Eles vinham realmente com o propósito de evangelização, né? Mas a gente recebia todo o pacote, né? Então, a partir de 80, a igreja, esse irmão André, ele deixou um pouco de influenciar, porque daí começou a entrar outras correntes junto com os evangélicos. Então, nessa época, a partir de 80, a igreja começou a pensar assim, bem, nós elegemos candidatos, e eles nem representam a gente, quando a gente vai buscar uma ajuda, porque a ajuda que eles queriam era ajuda financeira, construir o templo, e depois a igreja começou a sofrer alguns recortes e tal, e a igreja começou a sentir assim que ela não tinha participação, não tinha voz, só tinha que votar. Então, alguns representantes, me lembra que aqui em Curitiba tinha uma família que era da igreja adventista, eram os únicos representantes evangélicos que vinham e levavam os votos. Então, a partir dessa década de 80, que a igreja começou a pensar assim, mas por que nós não elegemos alguém? Então, a igreja começou a sair daquele anonimato, daquela inocência, e passou, então, a olhar para a política com um olhar assim mais né, de namoro com a política. E aí nós vamos chegar no que chegamos. Então, tem mais um caminho, mas eu gostaria de... O que eu queria acrescentar em relação à sua fala, pastor João, é que exatamente na década de 80 nós temos aí um fator fundamental para o povo brasileiro, que é a questão da Constituição, que então, nessa defesa de um Estado laico, esse fator é fundamental e é esse fator que está em risco também com o golpe de 2016. O acesso, né, à liberdade de expressão, de culto, que até então os crentes protestantes históricos, primeiro e depois os pentecostais, viviam, eram extremamente... viviam em situação quase, que eu vou dizer, desumana, indigna de prestar culto. Por exemplo, essa história de nós não termos nenhuma arte sacra nos nossos templos, isso é uma questão muito nossa, muito histórica, que era proibido à igreja evangélica ter imagens para que não tivesse nenhum aspecto de igreja. Mas com a Constituição de 88, há uma mudança em que o Estado... ele deixa, né, do seu vínculo com o catolicismo e passa a ser um Estado laico, e a defesa pela liberdade de culto, expressão religiosa de todas, né, as religiões, inclusive as religiões de matriz africana, embora elas ainda continuassem sofrendo muito violência mesmo dos cristãos, tanto católicos como protestantes, na sua liberdade, estigmatizados nas suas expressões culturais, religiosas. Mas o que acontece, então, que o pastor está dizendo vem de um mundo evangélico, sobretudo pentecostal, avesso à política, e depois, com essa questão da modernidade religiosa, eles entram para a política, e dá a impressão, então, pensando que nós estamos falando da ligação do cristianismo com a democracia, com o golpe, né, de 2016, que vamos recordar que é um golpe contra o Estado democrático de direito, com a destituição de uma presidenta legitimamente eleita pela população, a grande maioria da população elegeu a Dilma. Este golpe já foi arquitetado, então, em 2014, 2013, e culmina em 2016. Então, qual que é a função do cristianismo nisto, né? Agora, com a bancada evangélica, que o pastor Michael também acabou falando, retomando, é exatamente esse movimento histórico de uma corrente também fundamentalista, de uma leitura estritamente fundamentalista do Evangelho, da Bíblia, que esconde, vamos dizer, uma vontade de domínio, de poder,
Então, a pergunta assim, que cristianismo é este? Que nós temos um grupo de políticos, e aí eu também quero retomar que nós temos uma crise grande no país de representatividade, e que isso, o pastor Mike deixou muito claro, que com o golpe, agora nós estamos vivendo ainda o golpe, as consequências do desdobramento de golpe, um golpe contra... Nós descobrimos que nós não temos representatividade, que o povo protestante, evangélico protestante, ele está mal representado. E nós fomos até ingênuos em pensar que, elegendo alguns deputados, senadores, etc., estávamos nos representando, e eu não votei neles, mas a grande maioria da população crente certamente votou nesses candidatos. Então, nós temos uma crise de representatividade, de um cristianismo colonizador, que foi outrora colonizado pela Europa e pelos Estados Unidos, como o pastor João falou, e que segue nesta lógica colonizadora, e que o evangelho é um pretexto para acúmulo de riqueza, e nós precisamos dizer isto. É um evangelho que está atrelado ao capital, em que trabalha para o capital e não trabalha para o povo. Então, é importante a nossa resistência nesse sentido de deixar claro que nós estamos sabendo que esse evangelho não nos representa, esses políticos não nos representam, entretanto, é uma lacuna que agora estamos tentando preencher, e, inclusive, com o pastor Ariovaldo, falta-nos referências de pastores e pastoras no Brasil. Nós temos que evocar pastores lá do século passado, líderes religiosos do século passado, porque nos falta referência evangélica, falta militantes dos direitos humanos, porque quando a bancada evangélica ela se atrela, se enlaça para derrubar a Dilma, porque em nome da família, né? Aqueles direitos, o que são os direitos que eles estão advogando? Direitos fundamentalistas que colocam em risco a segurança do país, que colocam em risco a liberdade de expressão religiosa das pessoas, que são direitos adquiridos, que nós conquistamos, direitos democráticos. Então, são inúmeras questões, a gente pode ver que há um leque enorme, mas que a bancada evangélica ela tem uma função específica, que nos muitos púlpitos também tivemos pastores, inclusive em Curitiba, com muitos vídeos demonizando os movimentos sociais, também o PT, atrelando o PT, essa questão do comunismo, vermelho, etc. Então, agora nós estamos em prejuízos, nós aqui, nós, colegas que resistimos, porque desconstruir uma imagem que foi passada, sair do anonimato, né? Parece que nós precisamos sair, porque o povo, como bem falou Wagner, o povo evangélico é um povo bom, é um povo generoso, é um povo caridoso, é um povo que partilha. Então, partilhar os bens da terra, partilhar a terra, partilhar a comida, isto é natural do povo crente, isto é constitutivo do crente. Então, um programa político, uma política voltada para esse horizonte, será bem aceito pelo povo evangélico. O povo evangélico não vai se opor a isto, não. Nós somos pastores, nós sabemos disso. Já não se opôs, né? Sim, sim. Tanto não se opôs, que, como disse, Lula termina mandato com 87% de bom e ótimo nas pesquisas. Isso é uma coisa inédita na história do Brasil. Agora, eu queria só pegar um pouquinho desse link da colonização americana, né? Veja que o golpe ele serve objetivamente a interesses americanos. Eu tenho dito isso desde muito antes de Dilma cair. Começamos a fazer essa leitura lá em 2013, naquelas primeiras manifestações do Não é por 20 centavos. E dias atrás, se tem uma coxinha se tem uma coisa que coxinha adora, né, é ver a gente de esquerda fazendo qualquer reconhecimento de meia-culpa. E aí eu, conversando com um desses, olhei e falei assim, olha, eu tenho que reconhecer uma coisa para você. O que é? Eu falei, a culpa de Lula estar preso é única e exclusivamente dele. Aí o cara assustou, olhou para mim, mas como assim?
eu falei assim, não tivesse estimulado a Petrobras a prospectar petróleo e descobrir pré-sal, estava tudo em ordem. Hoje nós temos, talvez não, já comprovadamente, as maiores reservas de petróleo do planeta. As maiores reservas até hoje eram da Venezuela. Coincidentemente, também o povo americano é hostil com a Venezuela. Né? 260 ou 280 bilhões de barris, alguma coisa assim. O pré-sal já tem 300. Então, americano faz guerra no mundo todo. E por que não faria no Brasil? Por que faz essa desestabilização de um governo que foi novamente eleito pelo povo no último final de semana, mas a eleição na Venezuela é ditadura? Eleição no Brasil, estamos sonhando com eleições esse ano, esperamos que a gente tenha eleições esse ano. O papo todo que está acontecendo aí nos últimos dias até sugere para que nós não tenhamos, tendo em vista essa coisa da greve dos caminhoneiros, uma possível queda de Temer, e com queda de Temer, colégio eleitoral, elegendo um novo presidente. Disso aí, para você justificar o mandato de 4 ou 5 anos nesse contexto de golpe, é um pulinho. Ninguém está muito preocupado com isso até agora, nem nossas igrejas, né? Infelizmente. E aí, né, eu acho que a gente percebendo isso, quando a gente começa a chegar mais próximo dos dias atuais, a gente teve aqui em Curitiba as ocupações, e quando começou as ocupações, a gente era cristão e a gente resolveu entrar dentro das ocupações das escolas com os estudantes aqui em Curitiba, e a gente começou a fazer um trabalho lá dentro, dando um apoio, conversando com os estudantes. E uma coisa que a gente percebeu foi que a maioria dos estudantes eram evangélicos, que estavam promovendo lá dentro. E a gente chegou a fazer um documentário sobre isso, e de que os evangélicos, a partir daquele momento, eu via que eles tinham Os meus filhos, inclusive. Olha, evangélicos estavam sendo os que estavam encabeçando as ocupações. Então, nós percebemos que os evangélicos, nós temos esses midiáticos, mas nós temos uma nova geração de evangélicos que estão se levantando, que a gente precisa estimular isso para que eles possam trazer essa representatividade para os dias de hoje. E aí entra o nosso papel, de estar dentro das escolas, estar dentro dos movimentos sociais, tentando mostrar que esse povo não nos representa, que eles são incompatíveis com o Evangelho. E aí nós precisamos entrar. Eu acho que nós precisamos sair do campo, às vezes a gente eclesiásticos, e começar a entrar lá dentro, começar a dizer, porque tem muito evangélico que a maioria não apoiou esse tipo de coisa. Nós precisamos entrar através da música. A igreja ela tem muita coisa boa, tem música, tem esporte, tem skate. Nós precisamos entrar com os rappers, com os caras e começar a promover o debate contra a desigualdade social. E é esse que eu acho que vai ser o nosso próximo campo. Eu tentando representar aí uma geração de pastor mais progressista que está vindo agora. Eu acho que esse vai ser o nosso próximo caminho aí, é tentar promover para que esses jovens entendam o Evangelho, esse Evangelho que Jesus era o Jesus da periferia, era o Jesus de Jerusalém, caminhava Jesus era o favelado de Jerusalém, ele caminhava com o pessoal lá, trazia dignidade para eles. Esse vai ser o nosso papel, é escutar a voz da periferia, trazer dignidade para aqueles que estão sofrendo e não deixar com que nem todos os evangélicos... não podemos generalizar os evangélicos. A gente tem que mostrar que temos evangélicos diferentes. E a gente precisa trabalhar para isso. Eu acho que você está correto. Agora, me preocupa, Pastor Michael, é a questão, Mike. Nós estamos num momento histórico crítico e que nós precisamos assim contar, por exemplo, com as mídias alternativas, Mídia Ninja e Brasil de Fato, porque... esses evangélicos, a informação não chega.
né? Eles não são informados. Na verdade, eles são desinformados por uma mídia corrupta que tem um papel fundamental no golpe, teve no golpe, e tem na manutenção do golpe. E nosso país corre risco, a soberania nacional, toda a nossa riqueza, inclusive não só o petróleo, como o Wagner falou, mas a questão dos aquíferos Guarani. Então, daqui a uns tempos, nós não vamos ter água, nós não vamos ter terra, nós não vamos ter petróleo, nós vamos ser reféns, nós vamos estar novamente escravizados a uma colônia, mas de uma maneira diferente agora, com outra roupagem. Então, nós precisamos que as pessoas que estão acompanhando, que elas repassem esses vídeos que nós saímos, que nós estamos nos pronunciando, que nós estamos dizendo, olha, existe evangélicos contra o golpe, contra o ataque à democracia, e nós precisamos citar aqui, inclusive, a Frente Evangélica pelo Estado Democrático de Direito, que nós estamos representando, que tem o pastor Ariovaldo Ramos e a Valéria como os principais líderes, mas que isso precisa se tornar uma cultura também. Nós precisamos tornar isso uma cultura de resistência evangélica. Nós precisamos ir para o povo precisa conhecer. Todo mundo conhece Feliciano, conhece Cunha, conhece todos os outros, mas quem nos conhece? Né? Quem conhece o Ariovaldo Ramos? Quem conhece a fala, o discurso, a liturgia, a homilia de Ariovaldo Ramos? Quase ninguém. Minha mãe acho que nunca ouviu falar, então, que mora no interior. Nós precisamos nos mobilizar. Um dos erros também da militância é isso, que nós não somos extremamente organizados. Eu queria, se me permite, que a gente retomasse uma questão importante, antes de encerrarmos, que é esta questão da polarização. Esquerda, direita, porque quando a mídia faz isso, polariza o país, né? Coloca de um lado esquerda e de direita, e eu falava há pouco com o Wagner que, de repente, pessoas que não se enquadram nem em esquerda e nem em direita, elas estariam aqui conosco hoje. Se a gente colocasse os valores que nós estamos defendendo, os valores que são valores jesuânicos, valores cristãos, sobre igualdade para todos, que ninguém seja discriminado pela sua cor, pela sua crença, que todos tenham direito à terra, à comida, aos bens da terra, a um teto, né? Se a gente tivesse com o povo mesmo, o evangélico, muitas pessoas que não se dizem nem direita nem esquerda diriam, eu quero isso porque eu creio nesse Deus que prega, que anuncia uma boa nova como uma terra boa para todas as pessoas, sem distinção, sem exclusão. Como é que vocês veem essa polaridade? Então, não tem como fazer uma análise sem passar por esse processo histórico. Isso é muito novo. Nem as universidades têm esse domínio. Elas desconhecem esse tema. As universidades estão discutindo a partir de 90, 2000. São poucos os trabalhos. Então, quem conhece esse processo evangélico são os evangélicos que estão estudando isso, porque nem as universidades, por exemplo, eu sou servidor, então a gente analisa, já estudei também, né, acadêmico. Então, você percebe que isso é uma coisa muito nova. Então, não se conhece os evangélicos, o pensamento evangélico. Para mim, que os evangélicos eles caíram de cabeça na questão do Estado, sem conhecer sociologia, sem conhecer política. Eles caíram de cabeça. E isso está dando a maior dor de cabeça para todo mundo. Né? Porque há uma misturança, né? Uma miscelânea de pensamentos. Ora, você mistura o religioso com o Estado, e aí vira uma bagunça, porque não dá para colocar as coisas juntas. Então, quando você vai discutir com um pastor sobre a questão do Estado, ele não consegue... Ele argumenta com a Bíblia. Ele não consegue fazer essa divisão entre o Estado, o cidadão e a religião. Ele não consegue. Mistura tudo isso. Então, essa é a grande confusão. Né? Então, essa polarização... E aí entram os aproveitadores. Abrindo aqui um parênteses também, falando um pouquinho da parte, digamos, da esquerda,
que a esquerda também, pela sua característica, ela sempre menosprezou a religião. Então, nós, como evangélicos, eu me sinto, muitas vezes, num fogo cruzado. Porque, muitas vezes, nós desagradamos os irmãos de convicção cristã, evangélica, desagradamos porque eles também nos criticam, e não somos aceitos pela ala de esquerda, porque é como se nós fôssemos um bicho estranho, né, ali. Como? Então, até hoje eu converso com professores de universidade, mas como assim evangélico de esquerda? Isso não existe. Então, por outro lado, você tem o pensamento mesmo acadêmico que não consegue entender o pensamento evangélico. Então, nós estamos nessa dualidade aí. Temos que vencer e conquistar isso, e é através do diálogo, explicando, mostrando que temos aí cristãos e uma nova geração que está vindo, que estão indo para as faculdades, estão lá debatendo com os professores. E é isso que nós estamos fazendo aqui, é trazer para a comunidade, para ter esse diálogo, para mostrar o nosso pensamento, para mostrar como a Bíblia ela é tão maravilhosa e como ela pode nos ensinar questão de sociologia, questão de filosofia. É uma coisa linda, mas nós precisamos estar abertos para isso. Só que, no momento, a igreja está voltada para a política, está voltada para o poder, tem um plano de poder, e nós vamos ter que conversarmos muito, e eu acho que isso é só o começo ainda. Pelo visto, nós já estamos indo para o fim do nosso programa, e eu não queria terminar este programa sem ler pelo menos 2 versículos. Como é um programa de evangélico, o evangélico gosta da Bíblia, né? E todos nós esperamos a volta do nosso Redentor. E ele mesmo disse, quando estava aqui, que a sua volta será de muita surpresa, e que ele olhará para uns e disse: olha, venham comigo. E venham comigo por quê? Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e vocês me deram água. Era estrangeiro e me receberam em casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. O que é proteger da fome? São direitos, eu acho, que Cristo estabelece como direitos básicos da sua criação, direitos básicos do ser humano, e que estão sendo atacados nesse momento, e muitas vezes com o aval destes que dizem nos representar no Congresso Nacional, porque não me representam. Malafaia não me representa, apesar de não estar lá. Feliciano não me representa. Magno Malta não me representa. Eduardo Cunha me envergonha. Não é que não me representa. Apesar de não ser evangélico, Lula não queria ver um brasileiro passando fome. Lula não queria ver um brasileiro sem direito a saneamento básico para sanar a sua sede. Lula não queria ver nenhum brasileiro e nenhum estrangeiro. Olha como nós estamos agindo hoje em relação aos estrangeiros que chegam no país. Estamos agindo como os europeus agem em relação aos africanos que migram para a Europa, ou aos americanos que nos escorraçam de lá quando vão nossos irmãos buscar trabalho lá. E nós estamos repetindo a mesma coisa. Não é isso que está escrito na palavra que leio. Então, o papel do povo evangélico não é se tornar petista. Nós não estamos aqui discutindo, sabe, uma proposta partidária. Longe disso. Agora, é papel do povo cristão, é papel do povo evangélico ler a Bíblia no seu todo e entender que cristianismo não combina com xenofobia. Entender que cristianismo não combina com derrocada de direitos civis, que cristianismo não combina com agressão à mulher, com agressão ao negro, com perda de direitos trabalhistas, com falta de direito de se aposentar. Não, o cristianismo que eu creio
não combina com isso. Eu sonho que este movimento, que nasce nesse momento de dor pela democracia brasileira, se prolongue ao ponto de se tornar hegemônico na igreja evangélica brasileira. Eu sou de uma igreja histórica, mas que isso que acaba de sair da minha boca seja uma profecia, né, que se torne hegemônico no pensamento evangélico brasileiro. Muito obrigado. Legal. Eu quero finalizar também dizendo que todo esse tempo, desde o dia que chegou aqui, desde o dia que trouxeram o Lula aqui, nós começamos o trabalho, colocamos um versículo bíblico bem ali tá ali na esquina até hoje. E a gente tem participado dos atos ecumênicos aqui, temos estado com toda a comunidade. Fomos tão acolhidos porque nós percebemos que a comunidade evangélica estava afastada e nós encontramos um espaço onde a gente, ao olhar da Bíblia, a gente conseguiu perceber que nós tínhamos que estar ali. E a gente foi tão acolhido, tinha dias que a gente estava comendo com o pessoal ali do MST, fomos tão bem recebidos, a gente vem tomar um café aqui, sempre aqui embaixo, e é um momento muito especial, um momento onde eu tenho certeza, Jesus estaria aqui com a gente, e está conosco, lutando ali, escutando a voz, o grito dos excluídos, escutando o grito daqueles que clamam por justiça. Para nós evangélicos que estamos participando ativamente ali, compartilhando Jesus, abraçando, conversando, tem sido uma experiência que me lembra Atos dos Apóstolos, esse momento muito legal que a gente sempre tem alguém te acolhendo, conversando, um momento muito especial. Tem sido uma experiência, apesar dessa injustiça que está acontecendo com o Lula, nós estamos vendo um povo se juntando, vivendo essa prática comum, compartilhando, e vamos continuar ali na vigília, até o dia que o Lula sair, a gente vai continuar ali, sendo igreja ali, fazendo o que Jesus faria, estando ali com toda essa comunidade maravilhosa que tem nos acolhido tão grande, a Casa da Democracia que nos acolheu hoje tão bem, e nós vamos estar por aí, faz parte da missão de Cristo aqui. Desculpa, eu gostaria de citar como exemplo o cristão, como é que a maioria é ensinada? É ensinado que, assim, quando o justo governa, usa a Bíblia, né, a maioria dos pastores, quando o justo governa, todo o povo se alegra. Quando o não justo assume o poder, então todo mundo sofre. Então é ensinado que o justo é o crente, é o evangélico. Todo aquele que não é evangélico, que governa, não é justo. Isso não é verdade, que a Bíblia diz, justo é aquele que pratica a justiça. Muitas vezes nós temos um cristão que dificulta, que muitas vezes não pratica a justiça. E você tem uma pessoa que muitas vezes não é cristã, né? Muitas vezes está citando Lula, que é cristão, se diz cristão também, né? E ouve a todos, mas pratica a justiça. Então, esta questão é muito importante, é entender que o evangélico, quando se trata da parte teológica, se ele misturar com a parte do Estado, dá essa grande confusão. Então, o justo é o que pratica a justiça, né? Não é o que é evangélico. O evangélico ele pode ser justo também, mas pode ser injusto, né? Então, gostaria, assim, só como exemplo de que muitas vezes cito isto para convencer os demais irmãos a votarem em candidato A ou B. Muito bom. Eu quero dizer que está sendo muito bom participar da resistência, 53 dias de resistência, desde que o presidente Lula foi injustamente preso. Nós sabemos e denunciamos que é um preso político, que o seu processo é fraudulento, não se comprova as teses do crime do presidente Lula, e, como o pastor João acaba de falar, nós, evangélicos, não só temos o dever de sermos justas, mas como temos o dever de denunciar a injustiça. Então, esse ato aqui hoje, da Casa da Democracia,
é um ato também de denúncia da injustiça praticada em relação ao presidente Lula, mas também em relação a toda a população brasileira que está grandemente sendo golpeada juntamente. A democracia está sendo golpeada. Então, nós queremos dizer que nós estamos resistindo. Nós somos, sim, poucas pessoas, mas não tão poucas, né, pastor Mike? Mas estamos resistindo, e nós cremos, sim, que esse movimento de resistência ele é capaz de dar um outro curso à nossa história. Talvez não agora, talvez não o ano que vem, não sabemos das eleições, mas sabemos que o efeito dessa resistência ela transcende a nossa própria consciência como sujeitos de resistência, né? Nós cremos na ação do Espírito Santo, da Ruá Divina, que age na história, que está suscitando novos sujeitos que resistem nos seus lugares, muitas pessoas anônimas que nós não conhecemos, que não têm essa oportunidade de estar aqui falando nas mídias, mas nós sabemos que temos muitos anônimos que resistem, que insistem em crer e trabalhar em prol de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Pessoas que partilham a vida, partilham os seus bens, pessoas que vivem o ato dos apóstolos, como citou o pastor Mike, mas longe das câmeras, longe das mídias. São essas pessoas que estão conduzindo, que estão nos redimindo na nossa miséria, no nosso pecado. Então, eu fico muito feliz de poder ser também, de alguma maneira, representante dessas pessoas, pessoas que estão na pobreza, que estão às margens da sociedade, desprezadas, invisibilizadas, mas quero evocar essas pessoas para que elas se sintam, de alguma maneira, representadas por nós. Aqueles crentes fiéis, aqueles crentes daquela fé pura, ingênua, muitas vezes, mas aquela fé singela, que cresce num Deus generoso, num Deus bondoso, num Deus amoroso, e que fez a promessa, através do seu Filho, Jesus de Nazaré, de uma terra boa para todo mundo. Por isso que resistimos, que cremos, vamos continuar resistindo, e acreditando e querendo também, nós reivindicamos aqui nesta hora o direito de votar no presidente Lula. Nós reivindicamos o nosso direito. Isso é um direito que ninguém pode tirar de nós. Nós queremos que o Lula seja o candidato, ele já é nosso candidato, mas nós queremos reivindicar o direito de votar no presidente Lula, e que, se querem vencê-lo, vençam nas urnas. Vençam nas urnas, mas não desta maneira injusta, degradante do país, um judiciário corrompido, vendido ao poder, e nós não compactuamos, ainda que muitos membros do judiciário estejam nos domingos dentro das igrejas aqui em Curitiba, rezando e dizimando, e por causa dos seus dízimos, que deve ser muito alto, eles não são confrontados com o Evangelho. Nós repudiamos esse tipo de prática cristã, que se diz cristã, que isso vai contra o Evangelho de Jesus Cristo, e nós estamos aqui, queremos que esse movimento cresça, a Frente Evangélico pelo Estado de Direito Democrático, que ele possa crescer em Curitiba, pastor Mike, pastor João, o Wagner, nós estamos aqui nessa frente, queremos chamar novos cristãos, para que eles também possam se juntar à Frente Evangélica pelo Estado de Direito Democrático. É isso. Muito bem. Esse foi mais um Democracia em Rede, aqui na Casa da Democracia. E queria aproveitar para te convidar para voltar. Hoje, às 19h30, vai ter mais um programa do Democracia em Rede com o ator Danny Glover. Danny Glover veio para Curitiba manifestar sua solidariedade ao presidente Lula, denunciar a injustiça, e vai estar aqui conosco no Democracia em Rede, hoje às 19h30, e nós estamos esperando. E também, depois do Danny Glover, mais um programa ainda da Quarta Sindical. Tá bem? É isso aí. Lula livre. Lula livre. Lula livre, Lula presidente. Lula livre.